A paralisia facial ocorre quando existe uma perda total ou parcial dos músculos do rosto. Várias doenças podem causar esse problema, mas dependendo do tipo, a paralisia pode ser tratada e até mesmo revertida. É importante ficar atento aos sintomas. O neurologista Aldo Calassi está aqui comigo no estúdio e tem mais informações. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Vamos lá, são tipos diferentes de paralisia que existem? Exato, obrigado. É um prazer estar aqui na TV Educativa participando deste programa que é extremamente importante e informativo para toda a população. Primeiro, com relação, antes de falar na paralisia propriamente dita, é importante a gente entender o que é o nervo facial, não é? Então, o nervo facial, ele se origina na base do cérebro, não é? Tem um trajeto pequeno, curto, dentro do interior do crânio, depois ele passa no interior do osso do ouvido, não é? Então, a partir daí, a gente pode classificar a paralisia facial em dois tipos. Uma periférica, né, e a outra central. A central é quando o problema relaciona-se com as fibras que estão indo para o nervo em si, né? De modo que a manifestação clínica ela é diferente. Na central tem um padrão, na paralisia periférica, que é a mais frequente, né, tem outro tipo de padrão clínico. Né? E as causas são variadas também? As causas variadas, né? Especificamente, no caso da paralisia facial periférica, que é aquela onde metade da face, a hemiface, fica toda comprometida, com redução ou perda completa da função motora dos músculos da fronte, da região malar e da região mandibular, fica comprometido, né? Então, a manifestação clínica da periférica é que ela envolve toda a hemiface, toda a metade de uma face, enquanto a paralisia central ela compromete um quadrante, né? Apenas um quadrante da face. Um pedaço da face, na verdade, não metade. Exatamente, uma parte menor da face, quando é central. Muita gente associa a paralisia facial ao acidente vascular cerebral, ao tal do derrame. Ela não necessariamente vai estar ligada a ele. Exatamente, né? A paralisia facial periférica, né, a causa mais frequente não tem relação alguma com o acidente vascular cerebral. Mas é muito curioso como a população associa, né? E isso tem assim um aspecto positivo do ponto de vista médico, é que o paciente procura o atendimento médico mais precoce, porque ele fica preocupado em o derrame dá mais medo, né? O derrame, exatamente, né? Então é importante porque ele tem a possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce, tá? Mas a principal causa da paralisia facial periférica é uma inflamação, um processo inflamatório no nervo, nesse trajeto que eu falei aqui no início da nossa conversa, né? Quando o nervo passa no interior do osso temporal, que é o osso que a gente chama, onde as estruturas do ouvido estão localizadas, né? Então, quando ele passa nesse trajeto, né, ele fica mais susceptível a trauma, a processos inflamatórios, né? Daí essa forma periférica ser mais frequente. Então, está relacionado com processo inflamatório, às vezes com problemas do ouvido, otites. Né? A otite pode deixar a face paralisada. Pode ser uma das causas. Né, da esse ponto que eu quero abordar. Assim, a inflamação, ela causa a paralisia, mas o que é que pode causar essa inflamação? Isso, muito interessante a sua abordagem. Na maioria dos casos, a inflamação é de origem viral, né? Estando associado, denominada paralisia de Bell, né? Que é um processo inflamatório de origem viral. É difícil identificar qual tipo de vírus, não é? Assim como ocorre numa gripe. Então, o indivíduo que tem a gripe, ele apresenta manifestações respiratórias, né? Associado à astenia, né? Que é a fraqueza, a perda da disposição para as atividades diárias, né? E esse vírus é muito difícil ser isolado na vigência da gripe. O mesmo raciocínio se aplica
com relação à paralisia facial periférica. Embora a causa mais frequente seja viral, é difícil chegar ao agente causal, ao agente etiológico do processo inflamatório do nervo. Porque aí pode entrar trauma, pode entrar vários outros fatores que causam, né? São outras causas de paralisia. É bem amplo o leque, na verdade. Que né? é a paralisia facial periférica traumática. Aquele indivíduo que sofre uma queda ou um acidente de motocicleta, de automóvel, né? E tem uma pancada, sofre o trauma nessa região, né? do osso temporal, a parte mais posterior aqui, né? Denominada de mastoide, né? E esse tipo de trauma pode estar associado a fraturas. E essas fraturas podem comprometer a função do nervo facial, né? Pode também haver casos de paralisia facial associada a tumores, mas são bem menos frequentes. Ela pode vir progressiva ou pode ser repentina também, né? Isso aí é a história vai depender natural. Da causa, na verdade. Isso. O início dos sintomas da paralisia facial, né, são leves, né? Então, aquele paciente, aquele indivíduo que está bem, né, e no dia seguinte começa a observar que foi escovar os dentes, foi fazer a higiene matinal, a boca estava um pouco desviada, não estava conseguindo fechar o olho adequadamente, e esse sintoma leve inicial pode piorar nos primeiros dias de evolução da doença. Qual seria o profissional dentro da medicina que eu iria procurar? O otorrino, o neurologista, no caso de eu perceber que eu estou com algum sintoma desse? A avaliação inicial deve ser feita pela neurologia, né? O especialista seria o neurologista que o paciente deveria procurar até para fazer o diagnóstico diferencial com outras possíveis causas da paralisia facial. Primeiro, para confirmar o diagnóstico, né? Segundo, para elucidar a causa, né? Fazer o diagnóstico diferencial, orientar o paciente e, caso haja suspeita de outras doenças associadas, o próprio neurologista vai orientar e pode requisitar a participação de outros especialistas. Porque o tratamento ele pode envolver outros especialistas mesmo, como o senhor falou. Pode ser o fonoaudiólogo, tem que estar o fisioterapeuta, dependendo do caso, é um tratamento multidisciplinar, seria isso? Sim. Aí já seria a fase da reabilitação, né? Que a gente também inicia o mais precoce possível, encaminhando o paciente para reabilitação. Essa reabilitação pode ser feita só com a fisioterapia, né? Assim como pode contar com a participação de um fonoaudiólogo. Vai depender muito do grau da disfunção, né? Da perda de função que o paciente esteja apresentando. É um problema que pode ser revertido? Pode, né? Existe o curso natural da doença, né? Na maioria dos casos, a evolução é extremamente favorável, né? O paciente se restabelece da função da musculatura da face, contudo, isso pode demorar. A gente sempre orienta o paciente, até porque tem um componente psicológico muito importante nesse tipo de doença, porque acomete a face. Então, quando o indivíduo olha no espelho, ele já vê o problema, né? Isso se vê de maneira diferente, né? Exato. É complicado, né? Isso. A família, os amigos, os colegas de trabalho ficam observando e perguntando por que aconteceu, como que aconteceu, enfim. E o paciente tem que estar ciente do curso da doença para ele não ficar naquela de diariamente, a todo momento estar olhando no espelho para observar se ocorreu alguma modificação do quadro. Então, essa reabilitação pode demorar semanas ou meses. E quanto mais demora para procurar um especialista, mais complicada pode ficar a paralisia, seria isso assim? Se eu demoro a ir atrás de um especialista, o meu quadro pode agravar. É importante procurar o especialista o mais precoce, breve né? possível, né? Porque a paralisia facial pode cursar com algumas complicações, tipo complicações oculares, né? E tem que ser observado e prevenido. Os olhos merecem um cuidado especial, então? Também, porque ocorre um ressecamento da córnea, né? Então o paciente deve ser, em alguns casos, avaliado também pelo oftalmologista. Agora, doutor, quem sofre de hipertensão, quem é diabético, quem está muito estressado, acaba ficando mais propenso a esse tipo de problema? O estresse, ele é um fator de risco, né? Para várias doenças do corpo humano, né?
Então, às vezes, o indivíduo que tem uma doença prévia, uma doença pré-existente, associado ao estresse, ele pode apresentar uma redução do seu sistema imunológico, né? Ele pode ficar um pouco imunodeprimido. E isso faz com que o indivíduo fique mais susceptível, mais sujeito a ter doenças inflamatórias de uma forma geral. Para a gente finalizar, eu também andei pesquisando e que a paralisia ela pode ocorrer em bebê durante o nascimento, é isso? Mas aí geralmente é reversível, depende do caso, como é que funciona? Pode acontecer. Algumas crianças podem nascer com malformação congênita, né? E associada a essa malformação ter uma manifestação da paralisia facial. Pode, em alguns casos, ter trauma durante o parto ou manifestações cerebrovasculares e o paciente apresentar alguma disfunção da força motora da face. Mas isso não é bem menos frequente. Que bom, então. Doutor Aldo Calaça, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e agora vamos falar de teatro. A ATA, Associação Teatral das Alagoas, é a mais antiga instituição desse tipo no país. Mesmo sem sede própria e com dificuldades para financiar as produções, o grupo se mantém firme graças ao amor e dedicação dos seus integrantes. Estes homens e mulheres fazem parte do grupo de teatro mais antigo do estado, a Associação Teatral de Alagoas, a ATA. O grupo foi criado em 1955 pela atriz Linda Mascarenhas, considerada a grande dama do teatro alagoano. Linda presidiu a associação por 36 anos. Ao longo de sua história, o grupo produziu mais de 60 peças teatrais. Criou-se um núcleo de teatro, um núcleo que apoiou a Linda, não é? E começou a fazer trabalhos não a partir somente das ideias de Linda Mascarenhas, das propostas da Linda, mas a partir do que a gente mesmo fazia, no sentido realmente de grupo, de participação de todo mundo, na construção do espetáculo, na concepção. Então deu uma outra dinâmica e isso fez com que aqueles jovens, eu inclusive, que estávamos ali, aprendêssemos a trabalhar com o teatro na produção, na criação de espetáculo. Ronaldo é o atual presidente da ATA. Ele é professor do curso de licenciatura em teatro da UFAL e também ator. Ronaldo está na ATA há 45 anos. Perdeu até as contas de quantas peças participou pelo grupo, mas acha que foram de 38 a 40. Houveram anos em que a gente montou 3 espetáculos, não é? A partir da década de 70, isso era muito comum, como também era na década de 60, na década de 50. Os grupos montavam muitos espetáculos e esses espetáculos logo saíam de cartaz. Poucas vezes um grupo conseguia manter uma temporada grande e longa. Ronaldo nos revela que a associação sempre sobreviveu de seus próprios esforços e muitas foram as dificuldades. Atualmente a ATA não tem nem mesmo uma sede própria. Ele nos levou até esta sala no centro de Maceió, cedida por uma amiga do grupo. Serve como local de reunião, ensaio e ainda como depósito de figurinos e objetos. É um local muito deficiente. A gente não conseguiu nem instalar luz elétrica porque a gente não garante o recurso financeiro da ATA para pagar, não é? Então a gente não pode trabalhar de noite aqui. A gente não tem uma refrigeração legal aqui, não é? Então é tudo quente. Atualmente o grupo tem 11 integrantes efetivos. Conhecemos alguns deles em um encontro no teatro que leva o nome da fundadora do grupo, Linda Mascarenhas. Nenhum deles vive exclusivamente da arte, mas todos amam o que fazem. 10 anos já, desde 2006, eu entrei na ATA para fazer substituição de uma atriz no espetáculo e desde então estou caminhando junto. Eu digo, vou sair, mas não consigo. Vou sair, mas não consigo. Vou ficando. Amor, alegria, né, que a gente tem, é o que segura, né, mas também o ator é fazer as coisas com alegria. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra amanhã, de 11h30 da manhã. Lembrando que às 5 da tarde tem reprise. Até lá.